Deus quer purificar o ser humano e o mundo. Vamos apresentar para você o que tem acontecido nesse mundo. Qual é o projeto que está se desenvolvendo do lado das trevas? Depois nós iremos falar do projeto de Deus que vem para fazer uma grande purificação da terra. Observe bem essas palavras que eu vou começar a falar, para que você não veja nada de estranho, mas sim perceba o quanto que estamos verdadeiramente vivendo um tempo muito terrível, de trevas abundantes. Mas no meio dessas trevas tem uma luz grandiosa, que também está aparecendo para nós. E nós vamos trazer para você esse tempo, essa profecia de um tempo de grande graça, de uma grande purificação que Deus está para realizar em breve. O preço da utopia, o mundo das trevas, a engenharia de um mundo que está sendo construído para ser totalmente sem Deus, conforme o livro do autor Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. O que acontece quando a humanidade decide que Deus é um empecilho à felicidade e à ordem? A resposta, visionariamente elaborada por esse autor em seu livro, não é um pesadelo de correntes e grades, mas uma prisão dourada de prazer, conforto e estabilidade. Uma sociedade que quer abolir o sagrado e não quer mais sofrer, não quer mais a busca de significado para a vida. Essa é a sociedade que quer conseguir essa proeza através de fazer com que os homens amem sua própria servidão. Este mundo que se apresenta como uma culminação do progresso é, na verdade, um projeto meticuloso de desumanização. Um projeto cujos contornos, assustadoramente familiares, nos convidam a uma reflexão urgente sobre o mundo que nossa própria civilização está tomando. Os pilares do mundo sem Deus e o controle pela satisfação. Diferentes dos regimes totalitários baseados no medo, o Estado mundial desse Huxley percebeu uma verdade mais profunda e sinistra. Nada controla mais do que o prazer. Seus pilares são construídos para erradicar qualquer vestígio de espiritualidade e transcendência. Termos como pai e mãe são considerados obscenos. A família, célula fundamental de afeto incondicional e transmissão de valores, é dissolvida para evitar lealdades que possam concorrer com o Estado. O amor romântico, com sua profundidade e ciúmes, é substituído pelo sexo recreativo e obrigatório. Todo mundo é de todo mundo. Não é um lema de liberdade, mas uma estratégia para esvaziar os vínculos afetivos e impedir a formação de alianças profundas. O calendário deste livro não começa com Cristo, mas sim com Henry Ford e o seu modelo de carro T. A cruz é cerrada, restando apenas o código T como símbolo sagrado de eficiência e produção em massa. A espiritualidade é substituída nesse mundo por rituais vazios, como a cerimônia da solidariedade, uma orgia coletiva e anestesiada que imita de forma grotesca a comunhão religiosa das pessoas. O sagrado ali é transferido do céu para a fábrica. Para garantir que ninguém questione este mundo ou o Estado, ou sinta aí um vazio existencial, a sociedade oferece uma droga. Uma droga sem efeitos colaterais que proporciona férias instantâneas da realidade. E esse é um instrumento perfeito de controle. Em vez de proibir a insatisfação, ela é quimicamente eliminada, complementando a droga. Uma enxurrada constante de entretenimento banal impede o ócio reflexivo, a solidão fecunda e o pensamento crítico. E o homem é reduzido à infantilização como ideal. Bem, o objetivo realmente final deste projeto de sociedade não é criar seres humanos plenos, mas consumidores e funcionários eficientes e dóceis. A meta é a infantilização perpétua.
Um adulto, no sentido pleno da palavra, é perigoso. Ele questiona, ele sofre, ele ama com intensidade, ele busca Deus, ele é capaz de heroísmo e sacrifício. No mundo novo, esses adultos permanecem crianças grandes, buscando gratificação imediata, incapazes de lidar com a frustração e desinteressados pelas grandes questões. Como explica o controlador Mustafa Monge a John o Selvagem, os dois personagens. Ele diz: a civilização não tem absolutamente nenhuma necessidade de nobreza ou heroísmo. Essas coisas são sintomas de ineficiência política. Onde não há guerras, nem lealdades divididas, nem tentações a resistir, o heroísmo não tem sentido. A espiritualidade autêntica, que exige luta interior e crescimento, é substituída pelo que o Monge chama de cristianismo sem lágrimas. A moralidade instantânea e sem esforço, proporcionada pela droga. Bem, essa genialidade deste autor foi prever que a servidão não mais seria imposta, mas desejada. E os ecos de sua distopia ressoam com força hoje, no nosso mundo atual. Bem, qual que é a droga moderna? É as mídias sociais, a pornografia, os videojogos viciantes, o consumismo desenfreado e a medicalização de qualquer toda emoção negativa. Tristeza, ansiedade, dúvida funcionam hoje como essa droga. E são escapes que nos distraem do vazio e nos impedem de confrontar com a pergunta: para que serve tudo isso? A banalização do sexo, a desconstrução dos papéis de gênero e a promoção de modelos familiares fluidos, muitas vezes apresentados como libertadores, espelham a estratégia do mundo novo de dissolver os alicerces naturais da sociedade, para criar indivíduos mais maleáveis e leais apenas ao sistema. Qual será esse do anticristo? A cultura atual promete um mundo sem dor, sem gravidez, que é inconveniente, e quando vem, aborta-se. Se o corpo biológico causa qualquer desconforto, altera-se quimicamente ou cirurgicamente. Se a vida se torna difícil, oferece-se o suicídio assistido. A mensagem é clara. O sofrimento não deve ser transcendido ou dotado de significado. Deve ser eliminado a qualquer custo. É a negação da jornada do herói que exige luta e sacrifício para o amadurecimento. Em um mundo que declara a morte de Deus, o ser humano, incapaz de viver em um vazio de significado, ergue novos ídolos, troca-se Deus por eles, o prazer, o poder e a ideologia. Mas estes são ídolos vazios, que deixam a alma faminta, como clama John, o Selvagem, personagem do livro. Ele diz: eu quero Deus, eu quero poesia, quero perigo real, quero a liberdade, quero o bem. Eu reivindico o direito de ser infeliz, se eu quiser. A coragem, então, deste mundo. Bem, esse admirável mundo novo não é uma profecia inescapável. Nós vivemos claramente que já é um alerta solene, que nos mostra que o caminho mais perigoso para a tirania não é aquele que pisa em nossa liberdade com botas, mas aquele que a compra com moedas de prazer. A verdadeira resistência, então, não é necessariamente política, mas existencial e espiritual. É a coragem de desligar essa droga, de abraçar o desconforto da solidão reflexiva, de cultivar laços profundos e sacrificiais, de buscar a verdade mesmo quando ela dói, e de ousar fazer as perguntas para as quais não há respostas fáceis. É a decisão de escolher uma vida autêntica, mesmo imperfeita, mas que é cheia de significado. Em vez de uma existência artificial, confortável e vazia, no fim, a escolha que se coloca para cada um de nós é a mesma de John: a liberdade. Com toda a sua dor e glória, ou a felicidade programada de uma gaiola dourada. Qual mundo você deseja pertencer? Bem, essa é a pergunta muito importante. Acabei de apresentar para você o que está acontecendo com o nosso mundo de trevas, como que nosso mundo está se encaminhando para uma treva de servidão, aonde Deus não é mais bem-vindo. Bem, esse mundo não agrada a Deus, e quem manda aqui é Ele.
Por isso, nós vamos falar agora do que Deus está preparando para fazer nestes tempos. Ele vai purificar. E essas pessoas que quiserem essa versão de mundo serão purgadas da terra. O que quer dizer? Serão retiradas, como ervas daninhas que não estão sendo capazes de fazer aquilo para o qual Deus as criou. Essas pessoas vão ser retiradas da terra. Por isso não tem lugar para elas. Por mais que elas tentem, não tem lugar para elas. Deus não as suportará. Por isso nós queremos trazer para você o que Deus está projetando para os tempos vindouros. E dizem que 2026 pode ser o grande chamado de Deus para esse momento, para essa grande purificação. Talvez. Não sabemos exatamente o tempo, mas eu sei que já estou vivendo hoje na luz, já buscando essa renovação interior. Eu já estou vivendo a hora da vontade de Deus. Mas eu quero falar para você sobre esse momento. E enquanto o mundo observa com perplexidade o aumento de conflitos, o desequilíbrio da natureza e uma inquietação generalizada no coração dos homens, há um aviso solene que Deus vai gritar cada vez mais forte à sociedade, que será ecoado que já está ecoado há quase um século através dos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta e de demais outros místicos da igreja, que ressoa com uma urgência profética. Esta não é uma mensagem de uma profeta adormecida, mas um reflexo das verdades eternas sobre a vontade divina que agora começam a se manifestar no tecido da realidade com uma clareza impressionante. As chamadas profecias que circulam no meio católico, apontando para um ano ou um começo de um tempo, não são um roteiro de terror, mas a confirmação de um processo espiritual há muito descrito. A chegada de um tempo de separação do joio e do trigo, de grande purificação, onde a humanidade será convidada de forma definitiva a escolher entre a sua vontade própria e a vontade de Deus. Bem, através de Luísa Picarreta, aprendemos que a criação é um reflexo do Criador. Quando a criatura se rebela contra o seu Criador, toda a criação geme sob o peso dessa desordem, conforme Romanos 8:22. Os fenômenos que assustam o mundo, a inversão dos polos magnéticos, os terremotos em lugares inesperados, as pandemias e crises econômicas e guerras, não são castigos arbitrários. São antes sinais consequenciais. É a Terra, submetida à vaidade humana, que reclama e se reajusta. É o organismo do mundo reagindo à doença do pecado. Como um corpo que entra em febre para combater uma infecção, o planeta está a passar por um processo doloroso, mas necessário de purificação. Estes eventos são as trombetas do nosso tempo, e não são para aterrorizar, mas para despertar. São um chamado audível de que a vida fora da vontade de Deus é em si mesma um grande colapso. É o que nós ouvimos neste mundo do escritor, do admirável mundo novo. Um mundo totalmente colapsado. Pois bem, há um ponto de virada espiritual. Por isso, esse início de um tempo não deve ser visto como uma data apocalíptica no sentido popular, mas como uma representação do auge deste processo de separação do joio e do trigo. Será um tempo em que a linha que divide o bem do mal se tornará visível realmente para todos. E não vai ser no céu, mas sim nas ações e intenções dos corações. Este período que começa, a vontade de Deus vai atuar como um crisol. Tudo o que foi construído sobre a areia movediça do humanismo ateu, do materialismo e do prazer egoísta, começará a ruir de forma mais evidente. Instituições, economias e seguranças fundamentais apenas no homem revelarão a sua fragilidade. No entanto, para aqueles que viveram escondidos na vontade divina, este será um tempo de proteção e de paz inexplicável. Eles serão como a arca de Noé, preservados no meio do dilúvio, não pelo próprio mérito, mas por terem feito da vontade de Deus a sua morada. As visões que apontam então para um tempo e para um local
como refúgio, não são primariamente geográficos, simbolizam o estado da alma que será salvo. Há um lugar espiritual neste mundo que vai representar os corações humildes, simples e cheios de fé, que não se corromperam com o intelectualismo vazio, nem com o ceticismo orgulhoso. São as almas que mantiveram viva a chama da oração, da confiança e da obediência filial. Estes lugares seguros na terra ainda existirão onde quer que haja um coração que diz Fiat, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eles podem estar numa grande cidade ou num campo isolado, a localização física é secundária. O refúgio é interior, é a vontade de Deus vivida como um céu na terra. Há uma nova geração que se espera, os filhos da vontade divina. Deus não permitirá que as trevas prevaleçam. No meio da aparente desolação em que vai estar o mundo, Ele está a levantar silenciosamente uma nova geração de almas, os filhos da vontade divina. Estes não serão necessariamente líderes religiosos ou figuras públicas. Serão homens e mulheres comuns, pequenos e escondidos, cujas vidas foram totalmente conformadas à vontade de Deus. Eles serão reconhecidos não por discursos eloquentes, mas por uma paz inabalável, uma caridade heróica e uma fé que move montanhas. Serão os pilares invisíveis sobre os quais um mundo verdadeiro novo, que é o reino do Divino Fiat, começará a ser construído após a purificação. Eles são a esperança concreta de que após o inverno, a primavera florescerá com mais vigor. E é um apelo para que você escolha o quanto antes. A mensagem aqui é clara. Um tempo de uma escolha tranquila está para chegar ao fim. A separação espiritual de que falam os escritos é a culminação de uma vida de opções. Cada oração negligenciada, cada ato de egoísmo, cada não à graça endurece o coração. Cada sim, por menor que seja, alinha a alma com a harmonia da vontade de Deus. Não se trata de esperar por 2026 com medo, ou para os próximos anos que virá, mas de viver hoje na vontade de Deus. Este é o único refúgio verdadeiro. A preparação não é estocar bens materiais, mas estocar graça apenas. Oração constante que nos une à divina vontade, leitura e meditação da palavra de Deus, reconciliação frequente com Deus, caridade prática para com o próximo. O que está por vir, acima de tudo, a vitória da luz sobre as trevas, da ordem sobre o caos, do amor sobre o egoísmo. A hora é grave, mas para os que confiam é a hora mais bela, pois é a hora em que Deus, com mão firme e amorosa, restabelecerá a sua realeza nos corações que lhe estão abertos. E que a nossa resposta seja hoje e sempre: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Jesus diz nos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, sobre essa grande purificação que irá acontecer. Quero ler para você, para que você possa desde já compreender a ação de Deus e o que Ele quer realizar através do seu amor infinito e misericórdia e da justiça, né? É muito importante. Ele diz, por exemplo, que várias nações estão passando por triunfos aparentes, mas que, na verdade, uma humilhação, né, vai acontecer com todas elas. E a verdadeira vitória vem após a humilhação e a purificação. Ele diz que quando tiver purificado tudo, porei o meu dedo em modo surpreendente e darei a verdadeira paz. Com o ferro, com o fogo e com a água, com mortes repentinas, com males contagiosos, renovarei o mundo. Os castigos e sofrimentos têm um propósito, que é limpar a terra de tanta maldade e prepará-la para um novo começo. Jesus também mostra uma visão muito triste da sua igreja.
que é comparada com uma mulher nobre, mas ferida e jogada no chão com todos os ossos deslocados. Ele explica nessa visão que essa mulher é a igreja, ferida pelos seus próprios membros e ministros, que deveriam defendê-la, mas se tornaram seus algozes. Para renascer é necessário a destruição destes membros e incorporar-lhe membros inocentes desinteressados. Esta é a necessidade que os inimigos da igreja iniciem a batalha contra ela para que se purifique os membros infectados. Ou seja, a purificação será dolorida, mas necessária para que a igreja renasça pura e forte como uma graciosa mulher perfumada. Jesus diz também sobre a grande solidão dele. Ele diz que assim como o sol vive sozinho no alto enquanto beneficia a todos, ele também se sente assim, isolado pelas criaturas. Fico isolado na inteligência, nas palavras, nas obras. O homem ingrato me deixa só. Não me diz um obrigado, nem um eu te amo. E ele busca almas que o façam companhia em sua solidão. E a essas almas ele vai abundar de graças. É um convite para todos estarmos com ele, consolá-lo e vivermos na sua vontade. Ele diz: aqui está uma grande esperança. Jesus que diz que da alma que vive na vontade divina, que é como um exército celestial. E é mais do que um exército de batalha, ele diz. São vozes falantes, são armas que defendem a todos. Nessas almas, Jesus encontra um ar puro e pode agir com todo o seu decoro e poder. Elas são um refúgio para ele no meio de um mundo corrupto. E por meio delas, ele segura sua justiça e derrama misericórdia sobre o mundo. Ele diz: só de te olhar e olhando em ti a minha vontade, escondo-me de novo e me abstenho de destruir a terra. Então a mensagem central é a esperança no meio dessa grande purificação. Por mais assustador que sejam os castigos que virão, que já estão acontecendo através das guerras e vários sinais, doenças diversas que já estão acontecendo, a purificação tem um propósito muito grandioso, que é limpar o mundo para o grande triunfo da vontade de Deus e a união dos povos na fé. Enquanto isso, somos chamados a rezar e sofrer com resignação, tornar-nos almas que vivem na vontade divina, oferecendo a Jesus um lugar puro onde ele possa reinar. Fazer-lhe companhia, consolando o seu coração tão ferido pela ingratidão dos homens. Então que possamos ser essas almas que, vivendo na sua vontade, ajudemos a purificar este mundo e a atrair a verdadeira paz que só ele pode dar. Espero que esta mensagem te encontre abençoando você e que você saiba, compartilhar isso para as pessoas que ainda não têm a fé necessária, porque muitos serão purgados. O que quer dizer? Serão levados, não estarão na terra, não poderão estar aqui, mas irão para o inferno, muitos deles, diretamente para lá. Infelizmente, mortes repentinas, pandemias, doenças que vão vir de todos os tipos, guerras, vão purgar as pessoas que ele vai permitir que já estejam, sendo levadas, porque ele não quer essas pessoas mais na terra, ele vê essas pessoas como ervas daninhas. Por isso nós temos que ter muita misericórdia no nosso coração e rezar por essas almas, para que elas ainda tenham tempo quanto antes para fazer a escolha verdadeira. Nesses tempos de grande dor que vai acontecer, nós vamos passar verdadeiramente uma grande tribulação nesse tempo de purificação. E muitas almas são ervas daninhas que Jesus quer realmente retirar da terra, que fazem só o mal, que só querem a destruição, que só querem a droga, que só querem o prazer acima de tudo, e Deus não quer nada com Deus. Tem ódio de Deus, de tudo que refere-se a ele. Por isso, essas pessoas que não se converterem, elas vão ser retiradas e levadas para o inferno. Nós queremos de todo o coração que Deus possa salvar o máximo de pessoas, que Ele consiga fazer com que essa grande tribulação faça alcançar os corações daqueles que têm disposição quanto antes, para que voltem o coração a Deus e queiram a viver para Ele, que venham viver da vontade divina. É o que Ele deseja para todos nós. Por isso, venha fazer com que esses escritos sejam conhecidos, distribua para as pessoas esse material através desse nosso canal, esses vídeos que fazemos, que você divulgue o máximo possível para essas pessoas que precisam, porque Ele quer muito purificar a terra e levar todos para Ele, trazer todos para Ele, e é uma escolha
pessoal de cada um. Ninguém vai ser obrigado por Deus. Por isso, rezemos muito para que muitas pessoas consigam alcançar esse tempo de graça, esse tempo de amor de Deus que Ele quer realizar, que Ele quer criar para todos. Ele ama a cada um dos seus filhos, não quer que nenhum deles se perca. Por isso nós estamos aqui para poder, junto com Jesus, fazer com que essas verdades sejam encontradas por as pessoas, pelo máximo de pessoas possível. Deus te abençoe e até o próximo momento de reflexão.